Bem, na aula anterior, na nossa última aula, a gente iniciou, tá, o estudo de eletroquímica, tá certo? Tá? E daí a gente falou do conceito do número de oxidação, o que é o número de oxidação, abreviadamente NOx, certo? Das regrinhas de determinação de NOx, ok? E aí fizemos alguns exemplos. Então a gente vai continuar a resolução dos exercícios hoje e dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, a gente parou aqui no exercício, tá? Falando do conceito do que é oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor. Resolvemos o exercício 1, 2 e o 3. Ficamos em alguma dúvida aqui, com alguma dúvida no 3? Não. Tranquilo, quanto ao exercício 3. Bom, então, Professor, tudo bem. essa é outra listinha de exercício. É a mesma da semana passada. Eu vou dar continuidade a ela. O senhor colocou essa listinha no grupo? Eu creio que sim, mas eu coloco hoje novamente. Hoje não Certo, é vai ter porque... alterações hoje? Tá certo? Certo. Aí a gente já coloca ela Ô, atualizada. professor, o Oi. senhor lembra daquela que a gente estava fazendo? O senhor terminou ela? Foi o exercício 3, mas qualquer dúvida a gente volta. Não, aquela que a gente estava fazendo, aquela outra listinha de termoquímica. Ah, aquela ali a gente terminou. Pronto, aí agora é outra. E isso, essa é referente ao assunto que a gente está vendo agora, né? Sim, Número de sei, oxidação. tô ligada. Bom, tá? Então, qualquer coisa, vou pedir para vocês, nesse momento, né? Só usar o chat para questão de dúvidas, tá certo? Porque toda vez que aparece aqui a mensagenzinha, eu acho que é alguém com alguma dúvida, vou olhar, tá bom? É verdade, tá? Tá certo, meu povo? Porque aí, senão eu vou ter que interromper a aula para vir olhar quando eu vejo uma conversa privada entre vocês, tá certo? Agradeço. Bem, então, quanto à questão de determinação do NOx, a gente vai seguir algumas regrinhas. Então, relembrando, e essas regrinhas a gente memoriza quando a gente vai resolvendo exercícios, certo? Veja, toda substância simples ou átomo isolado tem que ter número de oxidação igual a zero. Isso é regra, tá? O NOx de um íon é a sua própria carga. A soma dos NOx, dos átomos que constituem uma molécula, tem que ser igual a zero. Então, no exercício 3, isso ficou bem evidenciado. Veja, o gás cloro, que é o Cl2 aqui, tá? É uma substância simples. E, por via de regra, substâncias simples ou átomos isolados vai ter NOx zero. Por isso eu coloquei o zero aqui embaixo. Ó, tá? Ele quer que nessas substâncias a gente determine o número de oxidação do cloro. Tá? Então, na primeira substância, o número de oxidação do cloro é zero. Veja na segunda substância, que é a CaCl, cloreto de potássio. Tá certo? Ora, para saber o NOx do cloro, eu tenho que saber o NOx do potássio. Por quê? Porque, por via de regra, a soma dos NOx, dos átomos que constituem uma molécula, tem que ser zero. Então, para saber o NOx do cloro, eu tenho que saber o NOx do potássio. Certo? E aí, como o potássio é um metal alcalino, família 1A, por via de regra, tá aqui, ó, por via de regra, vamos ver aqui as regrinhas, tá? Por via de regra, os metais alcalinos, certo? Tem número de oxidação mais um, tá? Então, como a soma dos NOx tem que ser zero, e a gente sabe, nós conhecemos, né? Nós conhecemos o NOx do potássio, o NOx do cloro tem que ser uma carga para quando somado com a carga do potássio dá zero. Nesse caso vai ser menos um, ok? Bom, aí agora aqui na terceira moléculazinha, o NOx do cloro. Ora, o sódio também é um metal alcalino.
E como a gente acabou de visualizar, os metais alcalinos têm carga +1. O oxigênio tem carga -2. É via de regra. Está lá nas nossas regrinhas de determinação de número de oxidação. O oxigênio tem carga -2. Só que aqui eu tenho quantos oxigênios? 4. Então, 4 vezes -2, -8. Então, qual vai ser a carga do cloro para quando eu somar com +1 e -8 dá 0? +7. Porque +7 com +1, +8, -8, 0. Então, nesta moléculazinha aqui, o NOx, ou o estado de oxidação do cloro, é +7. Tá? Na última moléculazinha, o alumínio, por via de regra, está lá nas nossas regrinhas, tem carga +3. Eu quero saber o NOx do cloro. A soma dos NOx tem que ser 0. Então, se do alumínio é +3, do cloro aqui vai ser -3. Só que esse -3 aqui está sendo para quantos átomos de cloro presentes na molécula? Para 3. E eu quero saber para um átomo de cloro. Então, para um átomo de cloro vai ser -1. Alternativa C. Tá? Vamos agora para o exercício 4. Na reação, tá? Eu vou copiar essa equaçãozinha aqui para facilitar a nossa vida. Ctrl C. Vou colocar ela aqui embaixo. Tá? Vou centralizar e aumentar aqui sua fonte para a gente poder trabalhar de forma bem nítida. Certo? Então, veja. Ele quer saber as variações dos números de oxidação do enxofre e do iodo. Bom, observe o seguinte. Primeiro, o que eu estou verificando aqui? Ó. Tanto o iodo é uma substância simples. E o enxofre está sendo aqui representado em forma de átomo isolado. Toda substância simples ou átomo isolado tem NOx igual a 0. Certo? Então, substância simples ou átomo isolado, NOx 0. O enxofre também. Pronto. Certo? Bem, então vamos ver agora o NOx do enxofre no reagente, né? E o NOx do iodo no produto. Tá? Então aqui, ó, o iodo e o enxofre têm carga 0. Eu coloquei aqui em vermelhozinho. Por quê? Porque substância simples ou átomo isolado, que é o caso do enxofre, NOx 0, via de regra. Tá? Vamos determinar agora o NOx do enxofre. Bem, a soma aqui é uma substância composta. A soma dos NOx, dos átomos que constituem uma molécula, tem que ser 0. Então, você olhando as nossas regrinhas, você vai ver que o NOx do hidrogênio é +1. Tá? Do hidrogênio é +1. Vou colocar aqui em destaque, certo? O NOx do hidrogênio é +1. Vamos determinar agora o NOx do enxofre. Como eu tenho dois hidrogênios, a carga vai ser +2. Tá? A soma dos NOx tem que ser 0. Certo? Então, o do enxofre tem que ser uma carga para quando eu somar com +2, dá 0. Isso vai ser igual a quanto? -2. Beleza? Bom, aqui vamos determinar o NOx do iodo no produto. Já vimos que o hidrogênio tem carga +1. Como eu só tenho um hidrogênio, não multiplica por nada. Então, o iodo tem que ter uma carga para quando somado com +1 dá 0. Isso vai ser igual a quanto? -1.
Ok? Então, ele quer as variações do número de oxidação do enxofre, tá? E do iodo, respectivamente. Então, vamos começar com o enxofre. O enxofre tem carga -2 no reagente e no produto 0. Lembre-se, quem tiver antes da setinha, reagente, quem tiver depois da setinha, produto. Então, o enxofre variou de -2 para 0, tá? E o iodo variou de 0 no reagente para -1 no produto. Tá? Aonde é que está isso descrito? Na alternativa E. Tranquilo? Veja, nós vimos a variação do NOx, das substâncias, dos átomos no reagente e no produto, aplicando as regrinhas de determinação do NOx. Tá certo? Posso ir para o 5? Pode. Muito bem, vamos lá. No processo de obtenção do aço, ocorre a reação representada por, tá? Qual elemento sofre redução, qual elemento sofre oxidação, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Novamente, a gente vai aplicar as definições, tá? Veja, tá aqui, ó, quando é que a espécie química sofre oxidação? Quando ela perde elétrons, e ao perder elétrons, o que acontece com o NOx? Aumenta. Redução é quem ganha elétrons. E quando a espécie química ganha elétrons, o que acontece com o seu NOx? Diminui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o estado de oxidação de cada elemento presente lá na minha equação e verificar se do reagente para o produto, quem aumentou o NOx e quem diminuiu. Quem aumentou sofre oxidação, quem diminuiu sofre redução. Só a título de exemplo, vou pegar o que a gente fez. Ó. O que foi que aconteceu com o enxofre? Ó, o NOx dele no reagente é -2. E no produto é quanto? 0. Lembre-se, 0 é um valor maior do que -2. Tá? Portanto, observe que nesse processo, o número de oxidação do enxofre aumentou. Se aumentou, ele sofreu o quê? Uma oxidação. Observe que o NOx do iodo no reagente é 0. E no produto passou a ser -1. Ora, -1 é menor do que 0. Então, houve uma redução do NOx do iodo. Portanto, ele sofreu uma redução. Então, o que eu vou fazer aqui? Determinar o estado de oxidação, né, do ferro e do carbono, tá? Entre reagentes e produtos. De cara, ó, o ferro aqui, eu vou aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil da gente trabalhar. Tá? Veja que o ferro, aqui no produto, é um átomo isolado. Via de regra, átomo isolado ou substância simples tem o seu estado de oxidação igual a 0. Beleza? Vamos agora. Vamos saber o NOx do ferro no reagente. Tá? Bem, para saber o NOx do ferro, eu tenho que saber o NOx do oxigênio. Lembre-se que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado só oxigênio tem NOx igual a -2. Isso aqui é via de regra, tá? Coloquei aqui para a gente lembrar. O oxigênio tem NOx -2. Tá lá nas regrinhas. Então, aqui, quantos oxigênios eu tenho? 3. Ora, se um oxigênio tem carga -2, 3 oxigênio vai ter carga -6. Tá certo? Vai ter carga -6. Tá? 3 vezes -2, -6. Então, o do ferro, quando eu somar, tem que dar 0. Tá? Então, vai ser quanto aqui? Mais 6. Só que esse mais 6 está sendo a carga para 2 átomos de ferro. E eu quero para 1. Tá? Então, para um ferro, a carga aqui vai ser mais 3.
tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, sabe? Para não ficar... Vou colocar desse ladinho aqui. Eu vou ter que comprar uma mesa digitalizadora, porque... para facilitar minha vida aqui, para fazer essas coisas. Tá? Então, ó... Então, para um ferro vai ser mais 3, tá certo? Do carbono, a gente já sabe que do oxigênio é menos 2. A soma dos NOx tem que ser 0. Então, qual vai ser a carga do carbono para quando eu somar com menos 2 dá 0? Mais 2. Tá? Então, vamos ver aqui novamente. Né? Do oxigênio é menos 2, então a carga aqui vai ser menos 4. Como a soma dos NOx tem que ser igual a 0, o carbono aqui vai ter que ser quanto? Mais 4. Ok? Então, vamos ver. Ora, quando é que o camarada sofre oxidação? Quando o seu NOx aumenta. Quando é que ele sofre redução? Quando o seu NOx diminui. Então, observe que o ferro passou de carga mais 3 para carga 0. Ora, o ferro do reagente para o produto, o número de oxidação do ferro diminuiu, não é? Mais 3 é um valor maior do que 0. Então, se passou de mais 3 para 0, o ferro sofreu uma redução. Então, vou colocar aqui, ó. Qual é o elemento que sofre redução? O ferro. Veja o que acontece com o carbono. O carbono tem carga mais 2 no reagente e no produto, ó, mais 4. Ora, mais 4 é maior que mais 2. Então, o carbono teve o seu número de oxidação aumentado. Não é? Se o NOx aumenta, ele sofre uma oxidação. Então, quem sofreu oxidação foi o carbono. Certo? Qual substância é o agente redutor? Ora, o agente redutor é quem oxida. Tá? O agente redutor é quem faz o outro reduzir. Quem faz o outro reduzir é quem oxida. Tá certo? Então, ele não quer o elemento, ele quer a substância. A substância que é o agente redutor é a substância que tem o elemento que oxida. No caso, o monóxido de carbono. E qual a substância é o agente oxidante? Ora, quem faz o outro oxidar é quem sofre redução. A substância que é o agente oxidante é a substância que tem um elemento que sofre redução. E nesse caso é o Fe2, o óxido de ferro. O Fe2O3. Beleza? Então veja, ó, como é importante a gente conhecer aí, né? Isso aqui, essa historinha de determinação de NOx, tá? Saber quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor, quem sofre oxidação, quem sofre redução, vai nos dar todo o embasamento para a gente entender o próximo tópicozinho, que é o estudo das pilhas, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba quem é que sofre, determinar, né? Quem é que sofre oxidação, quem sofre redução, por que sofre oxidação, por que sofre redução, como é que eu determino o número de NOx, que uma coisa vai depender da outra,
Eu só sei identificar numa equação química quem é que sofre oxidação e quem é que sofre redução quando eu sei determinar o número de NOx, para saber quem foi que aumentou. Porque quem é que sofre oxidação? A espécie química que tem o seu NOx aumentado no processo, na reação. Quem é que sofre redução? A espécie química que tem o seu NOx diminuído, reduzido na equação química ou na reação química. Tá? Bom, e aí agora, ó, vamos já terminar, né? Vou pegar aqui essa equaçãozinha, que ele quer que na reação representada, o número de oxidação do iodo varia de quanto? Ele quer que a gente determine a variação do número de oxidação do iodo. Bom, vamos lá. Novamente, vou colocar aqui numa fonte maior para a gente poder trabalhar. Certo? Então, vejam o seguinte. Primeiro, observe que o iodo no produto é uma substância simples. Toda substância simples ou átomo isolado vai ter o seu número de oxidação igual a 0. Beleza? Vamos determinar agora o número de oxidação do iodo no reagente. Lembre-se, aqui como o iodo faz parte de uma substância composta, para saber o NOx do iodo, eu tenho que conhecer o NOx do gás do elemento oxigênio. Ora, tá aqui, ó, o oxigênio por via de regra, tá? Ó, tá aqui, ó, por via de regra tem número de oxidação -2, está nas nossas regrinhas. Só que -2 é o número de oxidação para um átomo de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 5. Então, eu tenho que saber a carga para os 5 oxigênios vai ser -10. Tá? Um oxigênio tem carga -2. Só que nesta molécula eu tenho 5 oxigênios. Então, o seu estado de oxidação vai ser -10. Então, do iodo, para que a conta dê 0, tem que ser quanto? Tem que ser um valor que dê 0. Tá? A soma dos NOx dos átomos que constituem a molécula tem que ser 0. Então, só que, beleza, -10 mais 10, certo. Só que esse -10 é o número de oxidação para esta molécula para 2 iodo. Eu só quero para 1 iodo, tá certo? Para 1 iodo. Então, para 1 iodo, o NOx vai ser mais 5. Tá? Então, o iodo vai variar o seu estado de oxidação do reagente para o produto de mais 5 para 0. Isso está indicado no item B. Veja que aqui nas minhas alternativas nem 10 tem, ó, tá vendo? Ele podia complicar aqui as alternativas, né? Colocar de mais 10 para 0, tá bom? Lembre-se que eu estou determinando o estado de oxidação para um iodo. Na molécula tem 2. Alternativa B. 7. Considere a reação do zinco. Bom, aqui, ó, eu vou pegar aqui a molécula, a reação. E vou aumentar a fonte. Bem, então veja o seguinte, deixa eu botar aqui. Tá? Primeiro, não é? Tanto o zinco como o chumbo são átomos isolados. Portanto, vai ter o seu estado de oxidação 0. Tá? O chumbo também. Foi átomo isolado. A primeira coisa que eu olhar logo é isso, né? Ver se tem substância simples ou átomo isolado, porque eu sei que é 0. Ok? Bem, aí eu quero saber, tá? Quem sofre oxidação, quem sofre redução. Então vamos lá. Vamos determinar tanto o NOx do chumbo no reagente como no produto. Esse grupo, tá? Esse grupo aqui, SO4, grupo sulfato, tem carga -2.
tá? Isso é um íon poliatômico, tá certo? Que tem carga -2. Depois eu digo a vocês por quê. Deixa eu ler. Tem carga -2, tá? Tanto nessa primeira como na segunda. O íon sulfato sempre vai ter carga -2, tá bom? Bom, e aí a gente aprendeu que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, qual vai ser o NOx do chumbo para quando eu somar com -2 dar 0? +2. Certo? Bom, e aí o que a gente observa? Vamos verificar o comportamento do estado de oxidação, tanto do zinco como do chumbo. Veja, o zinco passa no reagente de 0, de NOx 0, para zinco +2. Ora, então, ele sofreu o quê? Não teve o NOx aumentado? Ó, no reagente era 0. No produto é +2. O seu NOx aumentou, o seu estado de oxidação aumentou. Quem tem um NOx aumentado é quem sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, vamos lá. Letra A. O zinco sofre oxidação? Sim. Portanto, é o agente oxidante? Não. É o agente redutor. B. O zinco sofre redução? Não. O zinco sofre oxidação. Tá? O chumbo sofre redução? Vamos ver. Ora, qual é o NOx do chumbo no reagente? +2. Qual é o NOx do chumbo no produto? 0. Ora, quando o NOx diminui do reagente para o produto da substância, ela sofreu uma redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então vamos ver. O chumbo sofre redução? Sim. Portanto, é o agente oxidante? Sim. Beleza? Então veja que eu só consegui fazer isso, tá? Porque nós determinamos a variação do número de oxidação das substâncias envolvidas no reagente e no produto, tá? É só olhar aqui, ó. Tudo tem aqui no nosso. Eu vou postar para vocês aí, certo? Oxidação é quando a espécie química tem um NOx aumentado. Redução é quando a espécie química tem um NOx diminuído. Quem é um agente oxidante? É quem reduz. Quem é um agente redutor? É quem oxida. Então, aqui nós vimos no nosso exercício que o zinco sofreu uma oxidação, porque teve o seu NOx aumentado de 0 para +2. Se ele oxida, ele é o agente redutor. Certo? A gente viu que o chumbo passou de NOx +2 para 0 no produto. Então, o chumbo teve o seu estado de oxidação diminuído, reduzido. Tá certo? Então, quem diminui o NOx sofre redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Tá? Item C. 8. Sabendo que o cloro pertence à família dos halogênios, família 7A, a substância na qual o cloro apresenta número de oxidação máximo é. Bom, vamos determinar o número de oxidação do cloro em cada um dessas substâncias. Tá? Vou aumentar a fonte para a gente poder visualizar melhor. Bem, para saber, ó, como o cloro aqui está fazendo parte de uma substância composta, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu sei que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Portanto, para saber o NOx do cloro, eu tenho que saber o NOx do oxigênio. Tá? E lá na frente, a gente já começa a memorizar. Ó. Veja quantas vezes a gente usou o NOx do oxigênio. Ó.
né? Que é menos 2. Certo? A gente já começa a memorizar. Bom, e aí, um oxigênio tem carga menos 2. 5 oxigênios vai ter que carga? Vai ter que inox? Menos 10. Um oxigênio tem carga menos 2. 5 oxigênios, é só multiplicar por 2, né? No caso, menos 2. Menos 10. Bom, qual deve ser o NOx do cloro para quando somar com menos 10 dar zero? Mais 10. Só que mais 10 está sendo a carga ou o NOx para 2 cloros. Tá? Para 2 cloros, eu só quero para 1. Então, nesse caso, o NOx do cloro, nesse caso, o cloro, não está assim não. Então, nesse caso, o NOx do cloro vai ser igual a mais 5, né? Tá certo? Então, nesse caso, o cloro vai ter NOx mais 5. Aqui agora, vamos lá. Aliás, letra B. Fazer a mesma coisa. Vou aumentar aqui a fonte. Ora, eu quero saber o NOx do cloro. Por via de regra, o NOx do hidrogênio é mais 1. Portanto, no caso do cloro aqui vai ser quanto? Menos 1. Aqui agora. Na letra C, até agora, quem tem maior NOx para o cloro é a letra A. Vou aumentar a fonte. Tá? A gente já viu aí que do oxigênio é menos 2. A soma dos NOx de uma molécula tem que ser igual a zero. Portanto, do cloro aqui tem que ser quanto? Mais 2, né? A soma tem que ser zero. Só que aqui, mais 2 está sendo a carga para 2 cloros. Eu quero para 1. Então, portanto, para 1 cloro, a carga aqui vai ser mais 1. Ok? Agora aqui. Ctrl V. Aumentando aqui a fonte. Bom, quero saber o NOx do cloro. A soma dos NOx tem que ser zero. Então, tem que saber o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio. Do hidrogênio, a gente já viu que já começamos a memorizar que é mais 1. Só consultar as regrinhas. No instante você memoriza isso. Do oxigênio é menos 2. Mas quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, aqui vai ser menos 8. Né? Vai ser menos 8. A soma dos NOx, das cargas, tem que ser zero. Então, qual vai ser o NOx? Qual vai ser o NOx do cloro para quando eu somar com menos 8 mais 1 dá zero? Mais 7. Porque mais 7 com mais 1 mais 8, menos 8, zero. Então, nesse caso aqui,
O cloro vai ter carga. Então, até agora, quem tem maior número de oxidação para o cloro é a alternativa D. Até agora, né? E na alternativa E, o que acontece? O cloro é uma substância simples. E substâncias simples, tá? Substâncias simples tem NOx zero. Então, a alternativa que tem, ó, que é o que ele pede, ó, tá? A substância na qual o cloro apresenta número de oxidação máximo é a alternativa D. Tranquilo, meu povo? Certo? Então, aqui, o que foi que a gente fez com esses exercícios? A aplicação de regrinhas de determinação do número de oxidação e a definição de quando é que a espécie química sofre oxidação e redução, de quando ela é um agente oxidante ou é um agente redutor. Ó, na nossa próxima aula, quem quiser já estudando pelo módulo, é a parte de eletroquímica e especificamente o estudo das pilhas. Beleza? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, no grupo de vocês, esse arquivo, tá bom? E vocês já podem ir dando uma olhadinha também. Tá certo? Tranquilo? Tá certo, meu povo? Alguma dúvida? Querem que eu comente alguma coisa? A gente tem 2 minutos. Bom, certo? Então, beleza. Então, por hoje, a gente encerra, tá certo? Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, é só colocar no grupo, tá?